Viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral. Chegamos em Montilha, a uns 20 e poucos quilômetros de onde estávamos. A Chandra já está comendo uns matinhos, né? Aqui é uma área para autocaravanas. Tem umas 7 vagas aqui, tem, junto com o estacionamento de carros, né? E aqui tem a área de serviço lá com despejo, com água potável e lugar para abastecer e limpar a sanita. Tem uma praça na frente, fica uns 500 metros do centro histórico. Vamos conhecer. Aqui as regras são de 48 horas. Vamos ver se consegue ficar um pouco mais, mas normalmente 48 horas é o período permitido. Bem aqui na parte de trás, né, tem uma vista muito bonita. E aí tem o pessoal voando de, eu não sei se é parapente ou paraglider, qual a diferença? Mas tem o pessoal voando aí. Ali já na área de serviço, bem em frente, tem uma praça, um parque, né? E logo ali a gente já vê a torre da catedral. Ou da igreja, acho que é catedral. Vamos até lá. Explorar o centro histórico de Montilha, na Andaluzia, é mergulhar em séculos de história e cultura, em meio a ruas charmosas e arquitetura tradicional. Esta cidade, famosa por seus vinhos e legado renascentista, convida os visitantes a percorrerem suas ruas de paralelepípedos e descobrirem joias arquitetônicas que refletem sua rica herança. Ao caminhar por Montilha, você encontrará igrejas imponentes como a Igreja de Santiago, um belo exemplo do estilo gótico mudéjar. Praças tranquilas e mirantes que oferecem vistas deslumbrantes das colinas andaluzas. A atmosfera da cidade convida a um passeio sem pressa, permitindo absorver a autenticidade e o charme de Montilha. Olha, aqui tem registros da era pré-histórica, do finalzinho da Idade do Bronze, século X a.C. Aqui eles faziam, nesse topo da montanha, encontraram vestígios de cerâmica, cabanas construídas com barro. Olha, estávamos ali, se o Mauro conseguir ele dá um zoom, em Monte Maior. Rodamos 13 quilômetros e chegamos em mais uma área de serviço, que aqui é muito nome, gente. É essa aí que o Mauro já falou. Montilha. É isso aí, Montilha. E olha que sou eu que faço roteiro, não é um era monte pra de estar monte, esquecendo. Hein? Mas, gente, que vista linda. Tem várias, nessa região, tem várias áreas de serviço, uma próxima da outra. E a gente está fazendo isso, aproveitando, andando, conhecendo, explorando, sem pressa. Uma hora a gente vai ter que ter pressa. Porque os nossos planos no verão é subir. Mas até lá, estamos de boa. Eu não vou subir não, vou continuar aqui na terra. Porque temos que fazer a inspeção obrigatória de março a junho. E a Basílica de São João de Ávila, dedicada ao santo que viveu na cidade. Além disso, os antigos palácios e casas senhoriais testemunham a influência da nobreza e da tradição vinícola da região. Chegamos aqui em Cabra. Não é Cabra da Peste, não. O nome da cidade chama Cabra. Olha que lindo, olha que lindo, gente. Espetáculo. E aqui, bom, área de serviço, com despejo, com água, com lugar para limpar sanita, banheiro. Banheiro não, lixeira. E é do lado de um parque, então é bem legal. A gente vai conhecer a cidade agora. A cidade também não é longe, tem Lidl, tem Mercadona, tem Como, tem... Como é que se come? Tem algumas coisas, é uma cidade universitária. Depois tem passeios, tem trilhas, tem caminhadas por aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer, mas eu acho um pouco difícil. Aqui tem limite, são 72 3 dias, horas, então... Então vamos aproveitar o tempo que a minha gata montanhesa. Sabe o que aqui chama cabra? Não parece? A cabrinha montanhesa. Por isso que aqui chama cabra. Como já mencionamos, o forte dessa região é a produção de azeite e vinho também, mas o azeite é muito forte. E aqui nós encontramos um museu do azeite, olha que bacana.
Hoje vamos conhecer um destino pouco explorado, Cabra. A cidade fica localizada na província de Córdoba. Essa cidade histórica oferece cultura, belas paisagens e um gostinho autêntico da Espanha. Cabra tem uma história que remonta à época dos romanos e mouros. Seu nome vem do latim, Egabrum, e a cidade foi um importante centro durante a ocupação árabe e depois na Reconquista cristã. Legal, aqui você chega na igreja, interessante, né? Tem aí, você bota uma moeda, tá? E aí acende a luz lá do altar. Vamos visitar agora aqui o Museu Arqueológico da cidade, que é na Casa da Cultura. Oh, olha só, a cabeça da minha sogra. Não, não é não. Mas a espada é dela, com certeza. Ela mexia o caldeirão com essa espada. Deixa a bichinha em paz, meu Deus. Não sei se vai dar para ver que está bem escuro, mas é a representação de uma tumba de uma princesa. E eles tinham mania de pôr os pertences deles, é romano. Eles deixavam junto na tumba os pertences. Que doido, né? A gente fala que caixão não tem gaveta, mas eles achavam que tinha. Olha, é lindo, hein? Muito bacana. Aliás, esse museu tá bem legal. E mais legal ainda que, além de mostrar a história, desde a pré-história, é gratuito. Vai ser guiado por um robô. Ah, que demais! Hola, me llamo Ketty. Conmigo visitarás el museo como si lo hicieras en compañía del mismo arqueólogo de la ciudad. Mis explicaciones son las suyas. Además, te guiaré por todo el museo. Ahora mismo soy la máxima experta que hay aquí. En relación a la visita, por favor, os ruego que me ayudéis. Aunque esquivo obstáculos, tengo ciertas limitaciones y de siempre por detrás de mí. Yo os guiaré y cuando me pare en una zona, poneros frente a mí, os haré una pequeña explicación de ese sitio. Después podré... Que bonitinho! Fica atrás dela. Ai, meu Deus! Para esse lado, fofinha. Aqui, ó. Metales. Aparece en la cueva de la mina o cueva de Jacas, perteneciente al Paleolítico. Existe la confusión generalizada de si tiene algo que ver con el nombre del animal y no es así. Fijaros en su evolución. Del Igabrum romano se pasa al Egabro de los visigodos. La E inicial se terminó perdiendo para posteriormente pasar a ser en época andalusí Madinat-Abra y de ahí pasó a ser Cabra con C. Finalmente, fijaros cómo hay una vitrina con la reconstrucción de una torre, la Torre de la Atalaya, así le llamamos a este cerro, por la existencia de lo que se conocía como una almenara y que se pueden ver actualmente en tantos otros lugares cercanos a nuestra ciudad. Estábamos en zona fronteriza entre cristianos y musulmanes. Um dos pontos históricos mais fascinantes é o Castelo de los Condes de Cabra, que remonta à Idade Média. Também vale a pena visitar a Igreja de la Asunción y Ángeles, um exemplo impressionante da arquitetura barroca. Cabra está rodeada por paisagens naturais incríveis. O Parque Natural das Serras Subéticas é um paraíso para os amantes de trilhas, ciclismo e fotografia. Cabra é um destino que combina história, cultura e natureza, de forma única. Se você está planejando uma viagem pela Andaluzia, essa cidade merece estar no seu roteiro.
lado da área de autocaravanas tem o caminho Mozárabe de Santiago. É um caminho longo aí até Santiago de Compostela, hein? E aqui tem uns rochedos aí onde é uma reserva essa zona toda. Seguindo a caminhada, tem um passeio bem agradável aqui, com mesas de merenda, sombra. É uma trilha bacana, dá para fazer um passeio. Aí é a trilha do azeite. Seguindo a caminhada, a gente encontrou aqui a antiga estação de trem. Tem uma locomotiva aqui parada, uma não, tem duas. E um bar, um restaurante aqui. Essa locomotiva é uma Maria Fumaça, aqui atrás ia o carvão, né, e ali a caldeira. Era principalmente para o transporte de azeite. Aqui é o Castelo Palácio Condes de Cabra. Agora é uma escola. Mauro, puxa, que pena se essa igreja tivesse aberta, essas igrejas assim, que tem irmandades da Semana Santa, são bem bonitas. E aí, de repente, a porta estava aberta. O rapaz do turismo veio e abriu a igreja para um grupo que estava de ônibus aqui, né? Abriu. Nessa sorte a gente chegou, conseguiu visitar a igreja. Agora ele já fechou, o povo já foi pro ônibus, embora. Ele já fechou e a gente conheceu a igreja. Isso aqui é só restos das muralhas reconstruído. Foi reconstruída essa parte. Diz aí, você já conhecia a cabra? Ficou com vontade de conhecer? Deixa aí nos comentários. Recriação da cidade murada, né, do recinto amuralhado, de como era na era medieval. Então tem aqui toda a construção em metal, para a gente ter uma ideia de como era antigamente. Olha que bacana, muito louco, né? Vocês podem achar que não, mas eu sou um bom marido. Vocês sabem que eu pago terapia para Marta, né? Ela faz terapia. Já vai me zoar, tenho certeza. Vim trazer ela para uma sessão aqui. Aí, olha, vai ser a sessão dupla, porque depois dali eu vou levar ela ali, ó, naquele outro. Eu sabia. Sabia. Olha, não tem melhor terapia pra Marta do que entrar nos negócios desse aí. Deixa ele. Dou 5 pra ela, nossa, ela faz a festa, economiza uma grana como psicólogo. E com o mercado também. Mas eu gasto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os conteúdos sobre as próximas viagens. Da vaguinha, merenda, comidinha, histórias e interesses do local. Boas energias na viagem, economia, as 4 estações com alegria. As 4 estações com alegria. Agradeço ao casal, viajando geral. Agradeço ao casal, viajando geral. Viajando geral, viajando geral. Tchup, tchup, tchuru, tchuru. Deixa o seu like. Tchup, tchup, tchuru, tchuru. Se inscreve no canal. Tchup, tchup, tchuru, tchuru. Tchup, tchup, tchuru, tchuru. Viajando geral, viajando geral, viajando geral. Viajando, 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 viajando geral. Viajando, 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 viajando geral.